Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, galera, nesse vídeo de agora, chega de risadinha, vamos tratar de dois assuntos sérios, na minha opinião, bem sérios, porque, primeiro que o torcedor do Bahia, ele não tem o direito de contratar grandes jogadores. O time do Bahia não tem direito de ter um aporte financeiro que te proporcione trazer grandes contratações para que o Bahia monte um time forte e comece a disputar coisas maiores no campeonato, não tem esse direito, porque quando Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, outros times jorram dinheiro, como por exemplo Flamengo, ninguém nunca falou nada, mas agora que o Bahia está contratando jogadores, está fortalecendo o seu elenco, está fortalecendo o seu time, visando inclusive acabar com essa hegemonia de Palmeiras, de Flamengo, que são os times que ultimamente mais vêm ganhando coisas aqui, né? Por que o Bahia agora não pode fazer isso? Então, agora que o Bahia está começando a se fortalecer, agora que o Bahia está com o Grupo City administrando o seu futebol, e todo mundo sabe do poderio financeiro, ou pelo menos sabia, imaginava, mas não esperavam que ele fosse fazer aporte no Bahia, como está fazendo, porque imaginavam que o Bahia seria um satélite do Grupo City, como muita gente falou por aí. Só que agora eles estão vendo que não. Eles estão começando a perceber de verdade que o Bahia tem sim um respaldo financeiro que lhe permite fazer grandes contratações, e essa contratação de Everton Ribeiro está mexendo com o Brasil inteiro. E eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo duas situações onde mostra como claramente estão incomodados com o possível crescimento do Bahia e que vai acontecer. E que esse crescimento vai acontecer, tá? Primeiro, estão pedindo para que a CBF faça alguma coisa agora contra o Bahia. Mas por que lá atrás não fizeram com o Flamengo, não fizeram com o Atlético Mineiro, não pediram para fazer com o Palmeiras? Pô, a Crefisa, o Palmeiras tem a Crefisa que jorra dinheiro no Palmeiras. O Palmeiras já teve lá atrás a Parmalat, nada contra, tá, gente? Deixando bem claro aqui, nada contra o Palmeiras, Crefisa, nada contra. Cada um corra atrás do seu. Só que agora está chegando o momento do Bahia. O Bahia correu atrás do dele e hoje o Bahia tem sim um poder financeiro, elevou seu patamar financeiro para poder fazer grandes contratações e agora estão querendo que a CBF faça alguma coisa. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo de agora também. E também eu vou trazer aqui para vocês Miller, né, dizendo que, dando a opinião dele, que eu respeito a opinião dele, mas ele fala que Everton Ribeiro não deveria ter vindo para o Bahia. Por que, Miller? Everton Ribeiro não deveria ter vindo para o Bahia? Simplesmente porque é o Bahia? Por que ele deveria ter ido para o São Paulo? Deveria ter ido para o Inter? Deveria ter ido para qualquer outro time, mas não para o Bahia? Qual a diferença? Eu não vou nem falar aqui que é a diferença de região para não dizerem que eu estou me vitimizando. Mas por que não pode vir para o Bahia? Por que será? O Bahia está montando um grande time. O Bahia não tem o direito de montar um grande time, de contratar grandes jogadores? Será que os times nordestinos não têm o direito de contratar grandes jogadores? O Vasco da Gama contratou, por exemplo, o Payet, jogador internacionalmente conhecido, mas eu não vi ninguém falar que o Payet não deveria ter ido para o Vasco da Gama. Mas agora que Everton Ribeiro está vindo para o Bahia, você está dizendo que ele não deveria ter vindo para o Bahia. Por quê? Tecnicamente ele não deveria ter vindo para o Bahia. Por que tecnicamente não? Se o Bahia está montando um elenco competitivo, está tentando montar um elenco competitivo. É isso, gente. Vamos falar mais sobre isso no vídeo de agora. Fica comigo que eu quero a sua opinião com relação a isso, tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Ah, mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor que não custa nada. Chega aqui assim desse ladinho. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, galera, bora agora adentrar lá ele no assunto que eu comecei a falando aqui. Primeiramente, eu quero trazer essa opinião aqui de Amir Somoji. Ele que, inclusive, eu estava olhando aqui o Twitter dele, tá? Ele é um cara que ele é sócio da Sport Value Marketing Esportivo, sportvalue.com,
tá? Tem experiência em gestão esportiva, é um cara que tem bastante seguidores, é um cara que tem uma opinião relevante, né? Muitas pessoas que eu sigo, que eu acompanho, fala sobre, fala sobre, comenta sobre as postagens dele, e ele diz o seguinte, ó, o Bahia não tem recursos para contratar com 30% de aumento Everton Ribeiro do Flamengo. Bahia quase rebaixado, com receitas baixas. Isso é possível, pois tem o Citigroup holding avaliada em mais de 5 bilhões de dólares. SAF é uma realidade. Temos que criar um controle urgente CBF Futebol. Bom, e aqui eu faço uma pergunta. Por que, por exemplo, quando o Palmeiras, quando o Flamengo, o Palmeiras que com a Crefisa, o Palmeiras já foi quase rebaixado, já foi rebaixado e conseguiu se erguer graças ao poderio financeiro, por exemplo, da Crefisa. O Flamengo também já foi quase rebaixado e conseguiu se reerguer graças ao poderio financeiro de patrocinadores que vieram também. Mas por que agora com o Bahia isso? Por que, Amir, com o Bahia você está falando isso? Porque quando teve outros clubes que estavam nessa mesma situação, você não falou isso. É porque é o Bahia, né? É porque é o Bahia, gente. É porque o Bahia incomoda. É porque parece que é vitimismo, mas não é. Toda vez que algum clube nordestino começa a se destacar, e o Bahia, que é o maior clube nordestino, a impressão que passa é que eles não querem ver o Bahia crescer, não querem ver o Bahia voltar aos seus momentos de glória. Parece. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão ter que aceitar. Vocês vão ter que aceitar porque o Bahia está começando a se reerguer. O Bahia está começando a se reerguer, né? Vamos lá, agora eu quero trazer para vocês também Miller. Miller. Não foi Miller, não. Pera aí que vocês vamos ouvir primeiro aqui, que eu até troquei aqui o nome das pessoas. Bora ouvir aqui. Tu é Flamengo, Bahia e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro deixando o Flamengo, a expectativa de anúncio formal e tudo mais, como Bahia. A gente vai trazer informações e o debate aqui no Futebol 90. Eu quero começar com você, meu caro Silas. Silas, gente. Silas. Temos o Everton Ribeiro, que é um grande jogador. Vamos começar primeiro com o lado de onde ele sai, o Flamengo. Respondendo essa pergunta, vai fazer quanta falta? Lembrando que esse último ano foi o que ele menos foi titular, ainda assim jogou bastantes jogos, foi titular em 32, mas deixou de ser aquela peça fundamental que ele foi nas temporadas anteriores. Gostaria de ouvi-lo sobre a saída de Everton Ribeiro do Flamengo. Olha, Felipe, eu acho que quanto à saída, eu acho que ela aconteceu até de forma natural. Acho que o ciclo do Everton no Flamengo, eu acho que ele terminou, mas ele não termina como um ciclo, assim, talvez derrotista ou de alguma... Não, é um ciclo muito vitorioso, um cara e é um capitão, e é um líder era um líder dentro do trabalho, porque todas as vezes que a coisa estava feia, ele saía para dar entrevista, e entrevistas muito inteligentes, de um cara muito centrado. Então, assim, é um cara que, tanto é que tinha muita gente atrás do Everton. Agora, com a saída dele para o Bahia, tecnicamente, eu não sei se foi a melhor escolha, não desmerecendo o Bahia, mas eu acho que tem outros clubes aí que estavam nessa briga que ele poderia fazer a opção. Dinheiro, não acredito que tenha sido o principal, né, aí no fiel da balança para a escolha dele. Tem o Grupo City por trás, isso também é um fato. Agora, o São Paulo queria, né, alguns jogadores queriam. No Flamengo, o Luiz Araújo foi ganhando espaço com o Tite. Então, isso também interferiu, talvez, nessa sequência. A gente falou de Fluminense, mas Fluminense, talvez até o Mauro gostaria de falar disso. Renato Augusto Ganso, ele provavelmente não teria espaço para jogar já com esses dois jogadores. Os dois já vai ser difícil que joguem juntos, Renato Augusto e Ganso, no mesmo momento, talvez num jogo um pouquinho menor. Mas, assim, o Everton me parece ser inteligente o suficiente e talvez ouvi-lo para saber o motivo dessa decisão. Talvez Rogério Ceni, talvez uma proposta de um Bahia que vai brigar por coisas maiores, e ele tenha feito essa opção. Eu acho, assim, não está muito claro ainda, mas acredito, Silas, que no mínimo serão 2 anos, coisa que o Flamengo não queria fazer com ele pelos 34 que ele já tem. Já estava pegando essa história de 1 ano lá. Então, eu acredito que o Bahia fez isso.
Já vim para cá agora ouvindo no rádio, alguém dizendo que poderão ser, inclusive, 3 anos, com a perspectiva, não é uma promessa, inclusive, que depois disso ele se aposente e vá trabalhar com o Grupo City. Então você vê como é que é o nível de convencimento das coisas. Tudo isso vai ser esclarecido nas próximas horas, enfim, tal, nada que esteja batido o martelo. Mas é um outro nível de conversa. Você chega lá, pô, vou jogar no Inter, vou jogar no São Paulo, vou jogar... Olha, aqui nós estamos montando um time, é o Rogério também, que liga para ele, que teve com ele, e é assim, tá, aqui a gente aceita 2 anos, quem sabe até cumprindo as metas você fique mais 1. Não vou te prometer, mas você vai entrar num grupo aqui que tem nos Estados Unidos, se você quiser se auxiliar, você vai, se quiser ir para a Inglaterra, você vai, quiser ficar no Bahia, quiser ficar em outro... Então, enfim, eu acho que a gente ainda vai ver uma entrevista de um lado ou de outro com esse tipo de esclarecimento, que é o que eu penso que pesou muito na escolha do Everton. Tem uma história que ele não queria jogar no Rio, né? Ele não queria... Sim, porque o Fluminense seria uma opção. Mas qualquer lugar que você jogar, vai jogar contra o... Tudo bem, não? Bom, é o suficiente, pessoal. É o suficiente. A parte principal, vocês já ouviram aí, onde Silas, tá? Desculpa, eu falei Miller, Silas, ele disse que não foi a melhor, na opinião dele, não seria a melhor escolha técnica. Mas, por exemplo, São Paulo, né? Ele disse que sim, time de São Paulo, Fluminense, time do Rio de Janeiro. Coincidentemente, um time de São Paulo e um time do Rio de Janeiro, ele disse que poderia ser uma escolha técnica melhor. E só para deixar claro, o contrato de Everton Ribeiro, 2 anos, podendo ser prorrogável para 3, caso ele bata algumas metas, e com uma promessa de que Everton Ribeiro será o embaixador do Grupo City aqui no Brasil, após ele encerrar a carreira dele no futebol. Mas voltando ao que Silas falou, respeito a opinião dele, mas eu acho que Silas está um pouco ainda por fora do que está acontecendo. Eu já disse aqui várias vezes a vocês que uma parte da imprensa ainda não entendeu o que está acontecendo com o Bahia, e percebe-se que Silas ainda está sem entender o que está acontecendo com o Bahia, não está por dentro, a par da situação. Porque se ele tivesse, ele já tinha percebido que o Bahia hoje está se reforçando de verdade. O Bahia não está contratando mais Jacaré, o Bahia não está contratando mais Davó, o Bahia não está contratando, por exemplo, olha a diferença de um Everton Ribeiro para o Ricardo Goulart que veio jogar no Bahia. O Ricardo Goulart que veio jogar no Bahia foi um Ricardo Goulart final de carreira mesmo, com o joelho com problemas, que ele não estava nem aguentando mais andar em campo, estava mancando em campo, para um Everton Ribeiro que ainda tem muita lenha para queimar. Um jogador que vários clubes do Brasil mesmo, clubes grandes do Brasil querem, mas o Bahia conseguiu trazer para cá. E não pode, Silas. Por que não pode? É o Bahia, bicampeão brasileiro, um time que já foi protagonista no Brasil e que está se reestruturando para voltar a ser protagonista. E a torcida do Bahia merece. A torcida do Bahia merece, e com fé em Deus, esse ano de 2024 a gente vai começar a dar o pontapé inicial com relação a isso. Gente, eu vou finalizar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que você deixe a sua opinião com relação aos temas abordados aqui, tá certo? Vou finalizar por aqui, volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui, tchau.